Problemas envolvendo inequação. Diz assim, ó. Analisando os custos e as vendas da produção artesanal de ovos de Páscoa, Cristina fez a seguinte relação. Despesas fixas de R$ 2.400 e R$ 3,60 por ovo produzido. Se x é o número de unidades, então a expressão do custo é 2.400 mais 3,60x. Cada ovo é vendido por R$ 10. Assim, a expressão da venda é 10x. A quantidade de ovos a ser produzida é vendida para Cristina tenha lucro ou seja, o número de ovos que necessitam ser vendidos para que Cristina possa ter lucro na sua venda. Então vamos lá. Então nós temos que o L aqui, ele está sendo o lucro, no caso, L azul, o custo C. Depois você tem a receita R. Aí vamos lá, ele falou que o custo é dado pela expressão 2.400 mais 3,6x, né? Onde a receita é 10 vezes x, ou seja, nesse caso, você tem cada ovo vendido a R$10, ou seja, x sendo o número de ovos. Logo, para a gente poder encontrar, o número de ovos para que Cristina possa ter lucro, a gente faz o quê? A gente vê quanto que é o lucro zero, ou seja, onde ela não recebe nenhum tipo de retorno na sua venda. Então eu vou ter L igual a zero para poder anular, no caso, o lucro dela. Ok? E a partir do número encontrado que a gente vai saber quanto que é necessário para que ela possa ter lucro na sua venda. Então nós temos lucro, que é igual a receita menos custo. Ou seja, a receita que eu ganhei na minha venda, menos o custo que eu tive para poder ter o material para vender. Então você tem, nesse caso, 10x menos, abre parêntese, 2.400 mais 3,6x, fechou parêntese, que vai ser igual, neste caso, a zero. Olha aí, ok? O que a gente faz? 10x menos 2.400 menos com mais na multiplicação e divisão é menos. Então, menos 3,6x, neste caso aí, vai ser igual a zero. Olha aí, ok? Logo a gente faz o quê? Podemos fazer direto. 10 menos 3,6. Ou seja, eu tenho R$10 menos 3,6. Meu professor, no problema ele dizia que era 3,60. Nesse caso aí o senhor não teria que botar 3,60? Não faz diferença. Então a gente faz o quê? 10 menos 3,60. A gente vai encontrar, olha só, 6,40x, né? Nesse caso aí. Depois, menos 2.400 igual, neste caso ali, a zero. Que você tem aí. Bom, tá negativo, né? Passa para o outro lado, fica isso aí, fica positivo. Então, 6,4x igual a 2.400. O que a gente faz? 2.400 dividido por 6,4, que a gente vai encontrar x igual a 375. O que isso quer dizer? Isso quer dizer para a gente que para ter um lucro nulo, ou seja, nem perda e nem ganho, o número de ovos a serem vendidos são 375 ovos. Então, usando a lógica e o raciocínio, a gente pensa o seguinte: para que ela possa ter um lucro, tem que ser um valor acima disso. Então, o nosso x tem que ser maior que 375 ovos. Compreendeu? Entendeu? E não perde o foco não. Vem comigo.
Questão 2 que diz assim: Fábio quer arrumar um emprego de modo que, do total do salário que receber, possa gastar 1/4 com alimentação, 2/5 com aluguel e R$300 em roupas e lazer. Se descontadas todas essas despesas, ele ainda pretende que lhe sobre, no mínimo, R$85. Para que suas pretensões sejam atendidas, seu salário deve ser, no mínimo. Então a gente tem o seguinte, ó. X sobre 4 é alimentação, 2x sobre 5 é aluguel, sendo X o salário dele, né? R$300 de roupas e lazer, né? E R$85 que vai lhe sobrar. Como é que a gente faz para saber quanto no mínimo tem que sobrar para ele? Vamos lá. A gente tem, nesse caso, x sobre 4, né? Vou colocar aqui, somado com 2x, né? Esse aqui está sobre 4, e esse aqui 5, somado com 385, se eu somar, né? 300 mais 85 mais 385, que é igual ao salário dele. O que a gente pode fazer aqui? A gente coloca 1 no denominador e vamos efetuar o nosso MMC. Ora, você tem 4 e 5, o número composto e o número primo. O MMC entre 4 e 5 é 20, então 20 dividido para 4 pessoas, 5. 20 dividido por 5, 4. 20 dividido por 1 dá 20. E 20 dividido por 1 dá 20. Logo a gente tem 5x mais 4 vezes 2, 8, né? No caso, x. Aí a gente tem 20 multiplicado por 385. A gente vai encontrar 7.700. Então, 7.700, que vai ser igual, neste caso ali, a 20x. Então, 20x. Perde o foco não, não dorme não, hein? Vambora. O que a gente tem agora? Você tem 5x mais 8x menos 20x. Deixa eu colocar o x aqui para você não ficar confuso ou confusa. Ó, tá positivo, vai passar para o outro lado, fica exatamente negativo. Então, menos 7.700. Ó, 5 mais 8, 13. Então, você tem 13, nesse caso ali, x menos 20x igual a menos 7.700. Ora, você tem 13 e deve 20. Então, você tem menos 7x, né? Por quê? Porque você tem 13 e deve 20, igual a menos 7.700. Bom, deu negativo na incógnita, vou chamar o herói, o menos 1. Ó, menos com menos vai dar mais, então você tem 7x igual a menos com menos mais, na multiplicação e divisão, 7.700. Aí você faz o quê? Esse dividido para esse, porque dá para dividir. Então você tem x igual a 1.100. Então, particularmente, o que você tem que fazer? Ele tem que ter, no mínimo, um salário, né? No mínimo, ou seja, tem que ser um salário maior ou igual a R$1.100, para que ele possa ter aí o que ele deseja, que é essa sobra aí, esse dinheirinho aí, ok? Então, o valor mínimo ali de R$1.100, ou seja, um valor maior ou igual. Compreendeu, entendeu, guerreiro? Guerreiro no meu Brasil, não perde o foco não e vem comigo. Questão 3 que diz assim: um estacionamento cobra R$6 pela primeira hora de uso, R$3 por hora adicional e tem uma despesa diária
de R$ 320. Considere-se um dia em que seja cobradas no total 80 horas de estacionamento, o número mínimo de usuários necessários para que o estacionamento tenha lucro neste dia. Veja bem, se cada primeira hora, no caso o cara paga R$ 6, então nós temos, nesse caso, você vai ter 6x, né? Não posso esquecer que a questão 3, né? Questão 3 aqui dessa aula. Sendo que ele fala o seguinte. Considerando-se que um dia que seja cobrado o total de 80 horas, ou seja, se a gente tem 80 horas e na primeira hora a gente tem x hora, então para que a gente possa tirar essa primeira hora, a gente faz 80 menos x. Então a gente vai ter aí mais 80, né? Vou colocar em parêntese para você poder entender, menos x. Ok? Nesse caso aí, as horas restantes, porque na primeira hora desse estacionamento, preste atenção para você entender. Na primeira hora, paga R$ 6, ou seja, a gente tem 6x. A partir disso, ele tem um adicional, né? Tem um adicional de, no caso, R$ 3, certo? Então, se você tem 80 horas e tira as primeiras horas, você tem 80 menos x. Só que quando você retira as primeiras horas, preste atenção para você entender, ok? Você vai ter ali multiplicado por 3. Porque, no caso, é o adicional. E toda essa despesa aí do estacionamento vai ser maior, né? No caso, ele fala ali, ó, e tem uma despesa diária de R$ 320. Então, ele quer saber o mínimo. Então, tem que ser um valor acima de 320 para que possa ultrapassar aí as despesas diárias. Então, você vai ter aqui, neste caso, 320. Vamos ver se você entendeu. Vamos recapitular. Nas primeiras horas, se paga R$ 6. A partir disso, tem-se um adicional, né? Essa aqui é as primeiras horas. Tem-se um adicional de R$ 3, ok? Então, a gente faz 80 menos x, porque você tem ali, que ele falou que, no caso, foi um total de 80 horas. Então, você tira as horas iniciais, que é x, 80 menos x. Sendo que a adicional é de R$ 3, então você tem vezes 3. Como a despesa desse estacionamento, preste atenção, tá? Como a despesa é 320, tem que ser um valor acima de 320 para que ele possa ter um lucro concreto. Então, a gente vai fazer maior que 320. Feito isso, o que a gente vai fazer? Distributivo, né? Esse vezes esse e esse vezes aquele. Que a gente vai ter aí, ó, 6x mais 80. Ah, perdão, mais 80 não, 240, né? Porque é 3 vezes 80. Então, você tem 240, depois, menos 3 vezes x, 3x, né? Não precisa jogar sinal porque aqui é positivo. Se fosse negativo, você faria o julgamento do sinal maior que 320. Logo, organizando, quem é x fica desse lado e quem não é x vai para o outro, o que a gente faz? 6x menos 3x maior que 320 menos 240. Aí a gente faz, ó, 6 menos 3, quanto que é? Isso aí, 3, né? 6 menos 3 é? Isso, 3. Maior que 320 menos 240, que a gente vai encontrar 80. Ok? Logo você vai ter x maior que 80 dividido por 3. Então, x, é claro, vai ser aproximadamente, né? 80 dividido por 3 vai ser aproximadamente 26. Ou seja, o que isso quer dizer? Que você tem que ter aproximadamente um valor acima de 26 para que esse estacionamento tenha lucro, né? Porque no caso ali
é x maior que 26. E o 26, se você dividir 80 por 3, você vai achar 26,6666 infinitamente ao finito e além, como diz o Buzz Lightyear, lá do Toy Story. Então, você tem aí 26, então são os carros a partir de, no caso nem 26, 27, né? Porque não tem número quebrado. Então, são os carros acima de 27, ok? Que é aí a nossa resposta. Compreendeu? Entendeu? Não perde o foco não. Vem comigo! Questão 4 que diz assim: suponha que o faturamento F em reais obtido na venda de N artigos seja dado por F igual a 2,5N e que o custo C em reais da produção dos mesmos N artigos seja C igual a 0,7N mais 360. Nessas condições, para evitar prejuízo, o número mínimo de artigos que devem ser produzidos e vendidos está compreendido entre... Aí vamos lá. Ele diz o seguinte, que nessa condição, para evitar prejuízo, o valor mínimo. Então você sabe que o faturamento tem que ser maior ou igual ao custo, né? Que você tem aqui o C, que é custo, o F, que é faturamento. Sendo que ele disse que o nosso F ele é 2,5N, né? No caso aqui, maior ou igual a 0,7, no caso N, mais 360. Cara, muito simples, né? É só a gente fazer o cálculo aí para a gente poder encontrar. Logo você tem 2,5N, olha lá, ok? Menos, está positivo, passa negativo, menos 0,7N, nesse caso, maior ou igual a 360. 360. Aí você vai ter 2,5 menos 0,7, a gente tem 1,8. Então você tem 1,8, no caso N, maior ou igual a 360. Dividindo 360 por 1,8, a gente vai encontrar N maior ou igual a 200. Então, o valor que está compreendido entre 198 e 203 aí na nossa alternativa, ok? Questão simples, tranquila, fácil de resolver, tá aí para você. E não perde o foco não e vem comigo. Questão 5 que diz assim: duas pessoas A e B disputam 200 partidas de jogo. Sempre que A vence uma partida, recebe R$6 de B. E sempre que B vence, recebe R$10 de A. O número de partidas que A deve ganhar para ter lucro é... Então, olha só. Se A joga X partidas, então B vai jogar 200 menos X. Sendo que, como ele ganha R$6 de B, então você tem, neste caso, 6X. Que no caso, para a gente saber que vai ter lucro, vai ser maior que o valor ganho por B. Porque a cada ganho, ele ganha R$10, né, de A. Então você tem, nesse caso, 10, 200 menos X. Aí o que a gente faz? 6X maior 10 vezes 200, a gente vai ter 2.000 menos 10 vezes X, 10X. Logo você tem 6X mais 10X. Quase 7 horas da noite, o cara passando com o caminhão aqui da galinha chorou. Quem chora sou eu para dar aula. Brincadeira não. Esperar a galinha chorando, porque eu tô chorando para dar aula aqui. O vizinho fala o tempo todo, mas tá bom, vamos lá. Aí você tem maior que 200
Melhor, 200 não, 2.000. Aí você tem 6 mais 10, que é 16x. Maior que 200. Olha aí, 200. Logo você vai ter aqui, ó, presta bem atenção. 200 dividido por 16. Então, x é maior que 125. Então, qualquer valor de x que esteja acima de 125, o A